Eu já fiz convenções assim que, olha, todo o nosso público dessa convenção é de pessoas idosas. Já aconteceu, sim. Olha. Já aconteceu uma vez uma marca legal, a Bessa, fala assim, olha, a gente hoje vai homenagear as avós dos nossos colaboradores. Então, é como se fosse um grande bingo. Cuidado! Eu falei, uau, eu adoro isso, cara. Porque quando eu saio e dou conta que não houve uma derrapada, ainda assim foi divertido. E ao contrário do que os comediantes dizem, dá pra fazer sim muito humor sem escapar e derrapar no palavrão, na piada proibida, etc. Quando eu vou embora pra casa falando assim, foi um golaço, mesmo diante da situação mais cruel, eu não deixei de ser eu, trazer o meu conteúdo e atendi o briefing do cliente, eu falo, putz, eu adoro isso. E é uma das coisas que eu mais gosto no corporativo, os grandes desafios que eles me dão, sabe? Poxa, que legal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, não importa o horário, não importa onde esteja, mais um episódio do podcast Relacionando. Podcast que eu falo todo episódio, fala sobre gente. Gente que gosta de gente que coloca gente nos holofotes. Não só as marcas, não só os produtos, não só o marketing em si do mundo corporativo, mas as pessoas que fazem a coisa acontecer. Diretamente dos estúdios da InStore, esse novo parceiro, esse novo patrocinador nosso, que quando viu que a gente falava com as mesmas pessoas, basicamente, entendeu que a gente podia trabalhar junto e ajudou a gente a acolher todos os convidados dessa temporada, principalmente aqueles que falam sobre a diversidade, sobre a cultura, sobre a comunicação, as coisas que são os pilares primordiais para a gente fazer qualquer estrutura organizacional acontecer. Nossa, que palavras difíceis, né? Não, mas basicamente a gente vai falar sobre como as pessoas se comportam no dia a dia. Como que a gente vai realmente entender o quanto de humanidade a gente precisa no dia a dia para ser feliz, para ser satisfeito, para não se prejudicar mentalmente, para ter mais saúde, para ter atitude. Palavrinha que hoje vai ser o centro da nossa conversa. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui um convidado que a gente não sabia exatamente se chamava de Rafael, de Rafa, de Cortez. Estou aqui com Rafael Cortez, o Rafa. Olha aí, Rafael Cortez, pronto. Já encontrou uma melhor maneira de chamar. Muito bom. Obrigado, Felipe. Prazer receber você. Tudo meu. Obrigado a você. Que bom que você aceitou o nosso convite. E eu acho que muita gente vai olhar e falar assim, caramba, por que o Relacionando está conversando com Rafa Cortez? Foram buscar um comediante, foram buscar um humorista, que eu acho que são as primeiras palavras que surgem quando se fala de Rafa Cortez, certo? É verdade. E agora a gente vai entender um pouco melhor o que o Rafa está fazendo aqui. Momento recrutamento é o momento que eu gosto de apresentar a pessoa. Eu tenho aqui o seu currículo, como eu recebo o currículo de todos os convidados. E eu vou perguntar para você, para a gente começar, qual que é o seu nome? Rafael de Faria Cortez, completo é esse. Muito bem, e o que você tem feito atualmente? Putz, eu sou brasileiro, né, cara? Então, como um bom brasileiro, eu sou multifacetado, porque é impossível no Brasil a pessoa trabalhar com uma coisa só, uma vez que nenhuma das áreas, praticamente, trabalha dentro dos acordos básicos da meritocracia. Ou seja, né, eu não conheço ninguém que possa viver apenas de uma única profissão, porque nem todo mundo consegue receber bem pelo que faz. Então eu sou um cara multifacetado. Eu trabalho hoje como comediante de stand-up, com show que fica rodando partes do Brasil e, acima de tudo, fica fixo uma vez por mês em São Paulo, numa casa que eu adoro, que é o Comedy Sampa. Eu trabalho como jornalista e apresentador, sempre esmerado em fazer algum projeto meu acontecer em TV aberta, que é o lugar que eu gosto de estar. Não estou na TV aberta agora, mas estou lutando para voltar com um projeto muito bacana, né, na TV aberta, que mescla jornalismo e entretenimento, que são as minhas áreas, né? Sou jornalista formado pela PUC, mas sou um apresentador de TV com prática reconhecida desde 2008 para cá, né? Tô muito forte no mercado corporativo, fazendo o que eu faço há quase 20 anos, que é um trabalho de mestre de cerimônia nas apresentações de empresas, nos corporativos, e agora também com uma palestra sobre atitude transformadora, que é onde eu tô me firmando cada vez mais.
Como qualquer pessoa que tá nas redes sociais, sou um influencer, apesar de odiar esse termo. Mas a gente passa a ser influencer quando se relaciona na rede social a favor de alguma marca, a favor de algum conteúdo que você acredita. Faço isso com os conteúdos que eu crio hoje. E sou um realizador de conteúdo, acima de tudo. Acho que essa é a definição maior, assim. Eu sou um cara que vive criando conteúdo e brigando pelos conteúdos. Como quem briga por um filho. Esse sou eu. Muito bem. Eu tô vendo aqui que você, como jornalista, já desenvolveu conteúdo para celulares. Foi. Nossa, e faz tempo, né? Foi colaborador da Veja São Paulo, CNT, TV Gazeta, Rede Mulher, ganhou Prêmio Abril de Jornalismo. Foi em 2006. Parabéns. Trabalhou no CQC, que acho que talvez foi o programa que mais colocou você em destaque. Passei, sim, aquele negócio da Band lá, né? Tal de um programa aí, onde parece que todo mundo usava o mesmo uniforme. Foi o maior projeto da minha vida até agora. Muito boa essa reação. Aquele lá. Verdade, acho que tinha um rapaz chamado Taz que falava... Sim, lembrei. Legal. Então você já deu algumas brechas aqui pra gente poder conversar a respeito do que você realmente veio fazer aqui. Mas eu queria aproveitar para dizer que eu também não consigo entender esse termo influencer. Eu odeio, cara. Você acendeu um gatilho aqui em que eu olho falando, caramba, toda vez que eu vejo influencer, a palavra influencer, eu vejo que poucas pessoas realmente fazem essa palavra valer a pena, né? É lógico que vai ter gente que vai falar, não, mas o fato de eu colocar uma roupa e outra pessoa copiar essa roupa, eu já estou influenciando a vida dela. É que a gente tem que entender até onde isso vai, né? Até onde a gente consegue usar como critério isso, né? Total. Mas tem sim pessoas que conseguem utilizar dessa palavra para realmente formar opinião, né? Para realmente gerar comportamento e tudo mais, né? Foi um adendo que eu queria trazer, porque na hora que você falou, eu olhei e falei, é verdade, eu também não. Mas isso é um bom sinal, sabia? Eu hoje divido as pessoas a partir da relação que elas têm com a palavra influencer. Eu juro pra você, se você é um âncora, como você de fato é aqui, né, de um podcast bacana, e me fala assim, eu adoro os influencers, eu passo a ter por você um pé atrás, assim. A gente já para agora, né? Não para agora, mas eu vou ter uma coisa mais reativa, assim, eu falo, ele gosta dos influencers, isso diz muito sobre você. Agora, quando você questiona o influencer, eu falo, esse é um cara que tem conteúdo, eu começo a gostar mais dele, assim, já gostava, obviamente, senão não estaria aqui. Mas acho que a gente tem que ter uma reação em relação às pessoas e o mundo dos influencers, assim. Quem disser que o influencer é uma coisa maravilhosa, eu sou influencer, ou quem encher a boca e fala assim, a minha profissão é influencer, você fala, cuidado com essa pessoa aqui, né, porque ela talvez esteja um pouco deslumbrada com uma coisa muito efêmera e superficial, que é a associação que se faz em torno dessa ideia de que por viver na internet, com redes sociais, a pessoa pode ser uma influenciadora. Eu ainda sou de uma cultura que a gente tem que ser formado, a gente tem que ter uma bagagem, né? Então, para eu poder dizer que eu sou um jornalista, eu formei em jornalismo, eu fiz o jornalismo. Para eu poder dizer que hoje sou um comunicador, eu tenho um lugar de fala, né? Eu tenho muitos anos trabalhando com a cultura da comunicação. O que me bodeia muito na palavra influencer é que as pessoas de uma hora para outra, por conta de uma base de seguidores ou um posicionamento nas redes sociais, dizem assim, eu sou uma pessoa que influencia os outros e a minha formação é essa, assim, então me contrate. E eu falo, peraí, entendeu? Assim, deve ter gente que coloca esse nome até em formulário de inscrição, né? Profissão. Influencer, não, e acho perigoso, especialmente com as pessoas mais jovens, né? A gente vai fazer aqui um crachá da firma, já que você passou pelo momento do recrutamento e por conta disso será efetivado. Mas já? Nossa, que lugar pouco criterioso, né? Eu já ganhei uma efetivação. A gente vai entender depois se o prazo de 90 dias vai valer a pena. Certo. Né? Eu vou pedir para você segurar essa plaquinha aqui pra gente poder assinar esse seu Vou fazer crachá. essa foto com o meu óculos, porque esse óculos é poser. Entendeu? Enquanto nossa fotinho revela aqui, vamos falar o seguinte.
Quando a gente estava para começar a nossa conversa, a gente estava conversando sobre o período no qual você começou atuando nesse mundo mais corporativo, que é uma coisa que pouca gente sabe. A maioria das pessoas deve imaginar, mas o Rafa Cortez, aquele cara do stand-up, né? Porém, você estava contando pra gente nos bastidores que você já está nesse mundo corporativo, já tem um certo tempo. Sim. Como é que isso chegou até você? Se foi antes de você realmente olhar e falar, cara, essa veia cômica aqui pode ser muito útil, ou se foi depois que isso aconteceu? Conta pra gente um pouquinho. Claro. Um prazer. Eu tenho uma atuação no corporativo que é anterior à minha atuação na televisão. E a televisão foi um elemento muito importante na minha vida e segue sendo um elemento importante. Eu amo TV. Eu sou, pra mim, um cara de TV aberta. É o lugar em que eu tenho que estar. Mais do que a internet, etc. Mas as pessoas acham que eu sou apenas um cara de TV aberta e, consequentemente, por conta da TV aberta, um cara da comédia, que foi um holofote que a TV me deu, né? Sim. Mas antes de fazer TV e antes de fazer comédia, eu já trabalhava com corporativo, assim. Eu trabalho com corporativo seguramente desde 2015. 2005, perdão, desde 2005. Então tem quase 20 anos aí. Tem quase 20 anos que eu tô fazendo coisas no corporativo. Claro que antes de eu ter visibilidade por conta da comédia e, acima de tudo, da televisão, as minhas atuações no corporativo lá de 2005, 2006 eram atuações mais discretas. Eu era de elencos de apoio, que faziam convenções de empresas, eu participei de grupos engraçados, sempre meio na comédia, assim, né? Antes do CQC, da mídia toda que ele me deu e da comédia em si, eu me lembro de fazer corporativo na qualidade de um cara que estava junto com outros atores de grupos engraçados que entravam e faziam esquetes de descompressão em convenções grandes do McDonald's. Eu lembro que era uma coisa meio comum, assim. Eu fazia a Patrulha Canguru, que era muito divertido esse grupo. Patrulha Canguru. A Patrulha Canguru, eu não sei mais se existe a Patrulha Canguru, mas era um grupo do ABC, dirigido pelo Moisés Miascoves. Esse diretor morreu e esse sobrenome não procede. Eu não sei se é Moisés alguma coisa. Tá. É um sobrenome bem difícil. E eu adorava fazer já o corporativo. Obviamente, com o CQC e depois com o stand-up, eu ganhei um protagonismo no corporativo que eu fiquei muito feliz de ganhar, né? Eu passei a ser apresentador de convenções. Eu passei a ser o MC, enfim. E tenho a honra de 2008 para cá, de ter feito alguns dos maiores eventos corporativos do Brasil, assim, né? Eu apresentei o maior evento corporativo, seguramente, desse país, que foi a convenção, a festa de encerramento do Santander, né? Que foi primeiro no Allianz Parque, com o show da Ivete Sangalo, eu era um dos apresentadores. Poxa vida. Depois eu apresentei com a Samantha Schmutz a grande festa do Santander, que foi para 47 mil funcionários no Anhembi, que foi uma coisa maluca. Eu apresentei o Preparadão do Universia, também ligado ao Grupo Santander. Eu tenho uma honra de ter feito e continuar fazendo grandes eventos corporativos como mestre de cerimônia, porque entendi que como comediante eu consigo dosar uma leveza para essas convenções, mas ao mesmo tempo eu tenho uma responsabilidade social muito grande, porque eu sou um comediante pé no chão, assim. Sim. Você é amigo de alguns comediantes também, você sabe como é que é a comédia e o corporativo, eles estão sempre meio brigando. O corporativo tem medo um pouco dos comediantes, porque acha que em algum momento eles vão mandar uma piada excludente, uma piada preconceituosa, e até sem querer, né? E eu te garanto que como comediante, dentro do corporativo, eu consigo fazer comédia, eu consigo divertir essas pessoas, mas em nenhum momento, eu vou escapar e vou derrapar. Ainda mais nos dias de hoje, com tantos patrulhamentos ideológicos, etc. Não, no final das contas, você vai fazendo cada vez mais, a sua cabeça já vai raciocinando dentro desse limite, né? Total. Que não que é um limite que acaba sendo justamente pelo que você falou, o medo, né? Não, medo. É um receio, né, de que a coisa saia um pouco da onde eles trabalham para instituir dentro da corporação, de repente, né, toda uma cartilha de diversidade, toda uma cartilha, claro, né? E aí você acaba ficando com um pouco de receio se aquilo ali não vai extrapolar, eu consigo imaginar. E nesses momentos que você trabalha fazendo sua apresentação, você traz conteúdo seu ou você acaba trabalhando ali em cima apenas da apresentação?
eu sempre faço um mix, né? Eu adoro escopos, eu adoro briefings. Boa. Tenho zero problema com isso, assim. E vejo que muitos influenciadores, não influencers, tá? Influenciadores pode. Influencer é internet, poser. Agora, muitos comunicadores ou profissionais, colegas nossos, sejam da comédia ou não, tem horror a escopo, tem horror a briefing. Então, ó, tem que fazer uma call com o cliente, ele vai passar. Puta, o que eu sei de colega nosso, falar, meu Deus, essas calls são chatas. Eu adoro, cara. Eu adoro porque eu fico sabendo qual é o grande desafio que eu tenho. Exatamente. Então, às vezes o cliente fala assim, olha, a gente não toca na palavra concorrência. Ok. Aí passa a ser um mantra meu, assim, eu não posso falar de concorrência. E tem outros que são assim, a gente não fala um único palavrão. Já fiz convenção assim. Quando você trabalha para a Copenhagen, por exemplo, isso é um termômetro muito forte. A Renata, que hoje gerencia a Copenhagen com mãos de ouro ali, ela fala, é muito sensível pra gente, a gente não tem palavrão aqui. Ok, olha. Então se eu ia falar foda, eu passo a falar fogo. E eu adoro esse tipo de desafio, sabe? Então eu sempre faço uma conciliação do meu arsenal, como bagagem de comediante, bagagem de comunicador, com o briefing do cliente, assim. E gosto disso, assim. Geralmente esses desafios me fazem ir com mais tesão para essas dinâmicas, mais tesão para esses lugares, porque eu falo, olha só... E quando o desafio é diabólico, como já aconteceu... Diabólico. Já aconteceu. Eu já fiz convenções, assim, que, olha, todo o nosso público dessa convenção é de pessoas idosas. Já aconteceu, sim. Olha. Já aconteceu uma vez uma marca legal, a Bessa, fala assim, olha, a gente hoje vai homenagear as avós dos nossos colaboradores. Então, é como se fosse um grande bingo. Cuidado! Eu falei, uau, eu adoro isso, cara. Porque quando eu saio e dou conta que não houve uma derrapada, ainda assim foi divertido. E ao contrário do que os comediantes dizem, dá pra fazer sim muito humor sem escapar e derrapar no palavrão, na piada proibida, etc. Quando eu vou embora pra casa falando assim, foi um golaço, mesmo diante da situação mais cruel, eu não deixei de ser eu, trazer o meu conteúdo e atendi o briefing do cliente, eu falo, putz... Eu adoro isso. E é uma das coisas que eu mais gosto no corporativo, os grandes desafios que eles me dão, sabe? Poxa, que legal. Cá está o seu crachado relacionado. Mas já! Olha, que lindo. Seja bem-vindo a essa família que está crescendo cada vez mais. Cara, eu vou fazer a minha entrevista toda com ele aqui. Boa, legal. Muito bem. Seguinte, então a gente está entendendo que você foi para o corporativo, começou a assumir cada vez mais esse papel do MC, da apresentação. E aí você olha pro seu material e fala, cara, eu consigo desenvolver um conteúdo aqui em cima disso. A atitude transformadora, que a gente vai falar sobre ela já não foi o seu primeiro conteúdo. De palestra? Não foi. Não foi. Qual que foi o primeiro? Seguinte, ao longo desses anos todos fazendo grandes convenções de grandes empresas e tendo a oportunidade de estar com eventos tão legais, mas na pele de mestre de cerimônia, eu fui ficando instigado pela coisa da palestra. Eu comecei a assistir muita palestra. Porque o MC tá meio rendido ali, né? E eu não gosto de ser aquele MC que entra na hora que tem atuação, mas quando não tá atuando, fica no camarim comendo, ou sei lá o quê. Tem muito MC que faz isso. Mas se eu tô dentro daquele universo, se me contrataram para estar dentro da convenção, eu gosto de viver aquilo. E uma das coisas que eu mais gosto do meio corporativo é a ilusão de que eu sou parte da firma pelo pouco tempo que eles me contrataram. Porque eu tenho essa frustração. Eu gosto do ambiente corporativo, só que eu não trabalhei no corporativo, cara. Eu tive uma passagem muito breve por corporativo, foi quando eu trabalhei dentro da Editora Abril, entre os anos de 2003 a 2007, assim. Mas eu era meio um freela fixo, eu ia alguns dias de semana. Teve um momento que eu até cheguei a ter uma vida ali, tinha uma baia, eu tinha uma mesa, eu tinha o meu MSN, eu sou da época do MSN. Sim, somos todos. Né, enfim, esse tempo pequeno que eu fiquei, em que eu tive uma rede de contatos, eu tinha um happy hour, eu tinha os meus amigos, eu tinha o bullying saudável com o chefe, eu tinha aquela cultura de corporativo, eu fiquei meio vidrado. E depois a vida naturalmente me tirou desse curso do corporativo para me colocar como um produtor de conteúdo. E o tipo de trabalho que eu faço hoje, obviamente não vai me deixar contratado de nenhuma empresa. Sim. A única oportunidade que eu tenho de ser contratado dessa empresa é pelo curto período em que de fato eu sou o MC ou o palestrante. E nesse sentido eu gosto de viver tudo isso. Então... eu quando tô de MC,
eu não vou ficar no camarim na hora em que eu não tô no palco. Eu vou assistir as plenárias. A menos que seja uma coisa muito específica. Vai apresentar agora o faturamento da empresa, vai apresentar as metas de faturamento. Talvez você nem possa ficar lá. Não, eles me deixam ficar, assim, porque eu sou ético, eu não vou dividir esse conteúdo com ninguém. Sim. Mas aí é muito específico, eu costumo nem ficar nessa hora, assim. Agora, tá tendo uma palestra do Goldri, eu vou assistir a palestra do Goldri, tá tendo uma palestra do Cortella, do Karnal. Aí eu acho que não é só uma questão de viver isso, é uma questão de ser inteligente. Pô, que oportunidade. Então, como MC, eu assisti muitas palestras boas, muitas palestras mais ou menos e muita palestra ruim. Mas muita. E aí, eu fiquei instigado. Eu falei, gente, mas que cultura louca da palestra. A palestra é um ponto fixo do mundo corporativo. Entra ano, sai ano. Sempre tem palestra. Não existe altos e baixos para palestra. Ela sempre tem o lugarzinho dela ali. Sempre tem. Às vezes escolhem os melhores palestrantes, às vezes erram. Eu já vi erros feios, já vi erros graves, já vi golaços, já vi palestras que salvaram convenções que não estavam boas. Eu já vi palestras que destruíram convenções. O fato é que eu fiquei muito instigado em ter palestra também, porque eu achei o conteúdo incrível, assim. Falei, pô, é um universo maravilhoso para se explorar. E fiz uma primeira palestra, que foi pré-pandemia, chamada Apostando na Carreira. Eu digo que é pré-pandemia porque ela se valia de coisas que eu hoje questiono, assim. Era uma palestra que falava sobre a importância de ser multifacetado. Eu, até a pandemia, acreditava que esse era um caminho interessante para indicar os executivos e as empresas. Quando veio a pandemia, eu comecei a questionar isso, porque na coisa da Covid, da pandemia, a gente ficou em casa recluso e a especificidade falou mais alto do que a multifacetação. O que eu quero dizer com isso? Que eu mesmo sofri muito, né? Eu, na pandemia, não fui a primeira opção como produtor de conteúdo para uma série de espectadores, porque eu sou um pouco artista, eu sou um pouco comediante, eu sou um pouco músico, eu sou um pouco jornalista, eu sou um pouco palestrante, eu sou um pouco não sei o quê. Aí quando o cara tava confinado em casa e queria ver um stand-up, ele ia direto na fonte dos comediantes de stand-up que só fazem isso da vida. Quero ouvir música? Eu vou ouvir a live do Caetano, que é um músico, de fato, eu não tenho dúvida. Na pandemia eu comecei a entender que a multifacetação queria um problema, e eu aconselhei a minha própria palestra, né? Eu deixei de fazer a palestra Apostando na Carreira porque o mote dela era falar sobre multifacetação. E a pandemia mudou tudo, né? Eu não contava, quando eu fazia minha palestra, que a gente ia passar por uma pandemia. Sim. Eu não contava, nenhum de nós contávamos. E eu fui obrigado a rever os meus conceitos. Hoje eu não recomendo tanto a multifacetação, porque numa situação de risco como a pandemia, ela cria esse problema pro multifacetado, como aconteceu comigo. E eu falei, pô, não faz sentido fazer uma palestra mais de multifacetação. Então eu aposentei Apostando na Carreira e passei esses últimos tempos estudando que tipo de palestra eu podia fazer. E aí nasceu a Atitude Transformadora, de muita palestra que eu assisti, de muita pesquisa. Não é um produto que nasceu só de um tesão. Sim, o tesão é o maior ingrediente para mim em tudo que eu faço. Vontade de fazer, tesão. Você tá quanto tempo com ela? Eu tô com ela há um ano. Há um ano e pouco, um ano e pouquinho, assim. E a recepção? Maravilhosa. Que bom, legal. Mas essa é uma palestra que é diferente o processo criativo dessa palestra em relação a Apostando na Carreira. Apostando na Carreira, o meu tesão falou mais alto, eu fui pras cabeças e fiz a palestra. Aqui o tesão rolou, mas eu fui estudar. Eu estudei e sigo estudando muito. Pra você ter uma ideia, essa palestra nasceu de escrever um livro. Eu, quando entendi que eu podia falar sobre atitude, eu falei, bicho, eu preciso entender bem a questão da atitude. E eu fui escrever, cara. Eu comecei a fazer várias pesquisas, escrever. Uma hora eu falei assim, cara, eu vou escrever um livro pra me resguardar, assim. E não tem melhor maneira de aprender do que escrever. Não, achei muito bom. Eu tô falando isso pra um jornalista. Não. Mas eu podia só escrever como objeto de estudo, mas aí eu pensei, não, eu vou fazer mais do que isso, eu vou escrever como objeto de estudo, mas eu vou me propor a escrever um livro que vai ficar disponível para as pessoas, que em breve vai estar disponível para todo mundo, um livro sobre atitude transformadora, porque o critério é, eu vou contratar o Cortez porque ele fala de atitude transformadora. Ah, beleza, ele fez 6 anos de CQC, que era um programa cheio de atitude. A história dele é cheia de atitude.
Esse é um cara que, se não chamam para trabalhar, ele se faz chamar para trabalhar. Sim. Se esquecerem do Cortez, ele se faz lembrar. Se ninguém quiser o produto dele agora, ele vai inventar um outro para fazer o telefone tocar. E se o telefone não tocar, ele vai disparar uma série de iniciativas até as pessoas contratarem, entendeu? Eu sempre estou trabalhando. A minha palestra de atitude transformadora basicamente fala de um cara que não é case de sucesso. Eu não sou case de popularidade, você sabe disso. Você é amigo do Mal Meirelles. Perto do Maurício Meirelles eu tenho muito menos engajamento. É um comediante muito conhecido nosso. Eu não sou um case de engajamento, não sou o cara que tá na mídia, eu não sou o cara que é falado, eu não sou o cara popular, mas eu não paro de trabalhar. Se você for entrar em qualquer rede social minha agora, não é fake, eu tô sempre trabalhando, né? E não é uma coisa fabricada, não é um marketing meu, eu de fato tô sempre trabalhando com mídia, sem mídia, bombando, sem bombar, com as melhores armas, com as melhores empresas, ou mais modesto, eu tô sempre trabalhando e isso pra mim é atitude. Que perfeito, muito bom. Né? E isso veio do CQC. E agora, escrevendo um livro, o cara ainda fala assim, peraí, além do que, ele tem um lugar de fala, mas ele também escreveu um livro, bicho. Não dá pra esse cara ser um picareta. E livro respalda muito, né? O pessoal olha e Total. fala, peraí, a palestra dele é baseada num livro que ele escreveu. Peraí, tem um livro que ele escreveu. Não, e que ele escreveu, não é um ghostwriter, entendeu? Não. Ele escreveu um livro, assim. Eu posso provar que eu escrevi de fato um livro. E se a pessoa não tiver dúvida, assim, eu passei a fazer conteúdos. Qual o nome do livro para as pessoas irem atrás? Ainda não tá lançado, né? Não tá escrito, lançado, eu tô atrás de editora, mas é Atitude Transformadora, o mesmo nome da palestra, assim. Só que eu desmembro no livro uma série de subtemas, assim, né? A partir da atitude eu falo sobre etarismo, eu falo sobre internet, eu falo sobre a apatia da juventude, eu falo sobre influencer, eu falo sobre liderança, time de venda. O livro tem uma estrutura em que são 20 perguntas lançadas, cada capítulo é uma pergunta com uma resposta bem desenvolvida na sequência. 20 respostas para 20 perguntas principais quando o tema é atitude. E tudo isso para chancelar o meu lugar de fala como um cara de atitude. Caramba, né? Você falou sobre a pandemia, a gente não imaginava, fora as coisas óbvias que ela realmente atingiu, aonde mais, de forma até mais abstrata, ela ia atingir, ela ia mexer, né? Eu toco uma agência de design gráfico, Arte pela Arte, e ela trabalha basicamente para comunicação interna. Então, o foco são os colaboradores de dentro da empresa. É até por isso que o podcast nasceu e tal. Ao invés de parar de chegar trabalho, começou a chegar mais trabalho na pandemia. Por quê? Porque a empresa percebeu que, primeiro, ela ia ficar mais longe, mais distante do seu colaborador. Segundo, já que isso vai acontecer, ela precisa falar mais com ele, pegar mais na mão, direcionar mais. E sem peças de comunicação você não vai conseguir fazer isso. Então, cresceu, aumentou o número de trabalho. E aí, aquilo foi uma surpresa, porque eu já estava preparado para, vamos achar outras coisas que possam trazer renda também, porque vai cair o número de trabalho. Não caiu. Então, foi uma sorte, um privilégio muito grande que eu tive dentro da agência. E aí você está falando que você percebeu que o multifacetado, que apesar de continuar sendo uma característica interessante para as pessoas, não era mais talvez o ponto para se falar, né? Achei isso muito interessante. Atitude, ela é uma palavra que ela pode ser interpretada de várias formas, né? Certo. E aí quando você fala da atitude transformadora, ela localiza um pouco mais. Mas o que é a atitude transformadora? Para mim, é aquela típica atitude que passa a ser benéfica para a pessoa protagonista da ação e para pessoas envolvidas, direta ou indiretamente nessa ação, né? A transformadora, ela passa a ser atitude transformadora a partir do momento que ela teve um benefício, ela criou um benefício. Isso pode ser em pequena, média ou longa escala, para um grupo grande, né? Pode ser todo mundo que está envolvido nessa típica ação que foi benéfica se impactou com a transformação dela em maior ou menor escala, porque ela trouxe um benefício, né? Esse adjetivo transformadora, para mim, é uma conquista, assim. E eu explico no livro e na palestra que eu faço hoje que é um processo para que uma atitude seja transformadora, porque qualquer atitude sem planejamento, escutar as lideranças, trabalho em equipe, organização, mapeamento dos riscos, criação do plano B diante da perspectiva de dar errado,
ela não é uma atitude transformadora, ela pode ser uma atitude kamikaze, ela pode ser uma coisa de verdade. homem-bomba, sabe? Eu não sou um cara que tá nas empresas ou no meu livro falando, olha, tem iniciativa e faça tudo. Faça, claro, tem iniciativa, eu sou a favor de proatividade, sou a favor de empreendedorismo, sim, mas fazendo toda uma estruturação para isso. Porque do contrário, assim, se você não tem esses cuidados, você só pode ser um cara muito cheio de iniciativa, mas que virou um fardo para a empresa, inclusive, né? Tem gente em empresa que fala, vou tomar uma iniciativa aqui, pá! E vai lá e faz uma cagada. Mas entendeu? uma pergunta bem boba, uma atitude kamikaze também não é transformadora, só que para um cenário negativo? Pode ser uma atitude transformadora de forma negativa, mas aí eu nem usaria o transformadora. Transformadora, pra mim, ela é benéfica, é boa, assim. Aí, Transformação, ela é uma evolução, né? Pra mim, na palestra, Sim, no livro, eu gosto de usar o termo transformação a favor, né, da atitude. Isso que você falou, sim, acontecem atitudes em que por excesso de iniciativa, por excesso de empreendedorismo, a figura vai lá e faz alguma coisa, mas, puta, traz um prejuízo. Não, né? pra pessoa que tá ouvindo ou assistindo a gente não achar que qualquer atitude que ela vai fazer é uma atitude Não, louvável, de certa forma, mesmo que ela seja kamikaze, né? Tipo, a atitude transformadora, ela tá localizada, né? ela tá localizada. Eu sou a favor Posso da te servir um pessoa. café? Claro, por favor. Eu sou a favor da pessoa ter atitude. Eu sou um defensor da atitude, inclusive, em algumas entrevistas que eu dei, eu falo que dentro do âmbito corporativo, no mundo das empresas, por exemplo, a atitude é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Ter iniciativa, ser empreendedor, ser visionário por parte de uma empresa, de um líder, de uma equipe, é um caminho sem volta. Boa. Ou se faz isso, ou vai ficar parado no tempo, ou vai tomar prejuízo, não vai bater meta. Vamos falar uma coisa que as empresas adoram, bater meta, né? É isso, assim, quer bater meta? Bicho, não dá pra esperar o telefone tocar, não dá pra ficar trabalhando na zona de conforto, tem que ir atrás, tem que fazer as pessoas lembrarem de você. Tudo isso é atitude. Eu sou muito a favor de atitude, mas eu defendo muito na palestra, no livro, que haja uma inteligência por trás dessa atitude, para que ela não seja uma coisa que dê um prejuízo para as pessoas. Porque tem funcionário que vai dizer assim, cara, me inspirei, vou ter atitude. Peguei o telefone, liguei e falei com esse cliente aqui, entendeu? Bicho, você pode ter matado um processo de concorrência que a empresa estava vivendo, Sem estratégia, entendeu? sem se planejar. Sem falar com seu chefe. Uhum. Né? Eu sei de histórias de pessoas que tiveram as melhores das intenções, assim. Tem um filme muito engraçado Tem do alguma Leandro. que você pode contar aqui? Eu vou te dar um exemplo, assim. Eu, quando era um produtor, e essa história é bem engraçada e muito mais aconteceu, cara. Eu lembro uma vez que eu trabalhava no Hospital Santa Catarina, tinha um centro cultural dentro do hospital. Eu tinha 19 anos de idade. E a gente tinha um programa de televisão dentro do centro cultural, e eu era produtor desse programa. Só que eu era produtor de uma outra área, assim, eu tinha que produzir plateia, eu nem lembro o que eu fazia, assim. Um dia a produtora de convidados disse, olha, o programa desse sábado não tem convidado. O programa é ao vivo, a gente tá perdido aqui. Peço que todo mundo ajude a gente a trazer um convidado de nome. E eu, com muita iniciativa, abri a agenda de produção e comecei a ligar para as pessoas, para os famosos. Era uma época que não tinha internet, tinha só e-mail, não tinha rede social. Bicho, tô falando de 1998, 97. E eu comecei a ligar com muita proatividade para as figuras. Aí uma hora eu Lília Cabral, atriz Lília Cabral. Sim. Liguei para o número da Lília Cabral. Que coincidente, porque curiosamente era um número de São Paulo. Falei, Lilian? Sim. Aqui é o Rafael Cortez do programa Guerra é Guerra, do apresentador EV Sobral. Falou, eu conheço. Eu falei, uau! Sério? Sim, manda um beijo pra ele. Falei, a Lília Cabral conhece o programa Guerra é Guerra do EV Sobral, que passava na CNT, uma TV muito pequenininha. Falei, você viria? Falou, quando? Falei, sábado. Venho. Falei, você tá em São Paulo? Tô. Você não mora no Rio? Não. Mora em São Paulo. Falei, mas e a Globo? O que tem a Globo? Tem autorização pra Globo? Claro que não. Eu vou aí. Eu falei, eu não falei Lília Cabral, eu falei Lilian. Que legal. Então, tá marcado o sábado. Bati o telefone. Lília Cabral no programa. Tu o quê? A Lília Cabral veio. Não, você ligou pra ela? Liguei.
E ela falou, o cara, Lilian Cabral vem no programa. Roteiristas começaram a preparar conteúdo, não sei o quê. O próprio apresentador falou, você conseguiu, Lilian Cabral? Eu falei, consegui. Gente, eu já tô vendo onde Ninguém isso vai acreditava. Ninguém acreditava. Eu falei, cara, eu consegui a Lilian Cabral. Aí, chega perto do dia, ligando, falando, Lilian, e ela, sim, tudo certo? Tudo. Eu insistindo assim, não tem mesmo que pedir autorização pra Globo? Eu falei, por que Globo, menino? Claro que não, tá tudo certo. No dia da gravação, estou no estacionamento da produtora esperando a Lilian Cabral. Para um carro, desce uma cowboy. Desce uma mulher vestida de chapéu de cowboy, bota de cowboy. Olha pra mim e fala assim, você é o Rafael? Eu falei, sou. Eu sou a Lilian Gonçalves. Eu falei, como assim? Eu sou a Lilian Gonçalves, que você convidou pro programa. Lilian Gonçalves. Aí eu rapidamente fiz, acho que eu confundi as Lilians. Falei, só um minutinho, subi e abri o caderno de produção, e onde estava escrito Lilian Cabral, que eu achava que tivesse lido Lilian Cabral, sempre esteve Lilian Gonçalves. Eu convidei uma Lilian achando que era outra. A Lilian Gonçalves é uma empresária da noite paulistana, famosa por ter criado o Birosca. Ela tem várias... Eu contei essa história no Que História é Essa, Porchat. Muito bom. Com o Porchat. Eu convidei a empresária, filha do Nelson Gonçalves, empresária da Noite Carioca, achando que era Lilian Gonçalves. Só como a gente só falava Lilian, ela respondia Lilian, sim, lá. Eu convidei uma Lilian achando que era outra. Oh, meu Deus. Entende? Essa foi uma iniciativa, foi uma linda iniciativa minha. Foi uma linda iniciativa, eu tive uma linda atitude. Com 19 anos, bati no peito e não falei com ninguém. Eu vou resolver. Sua chefe vira e fala, não, proatividade você tem. Isso. Um pouquinho de atenção teria sido interessante, né? Exatamente. Mas eu fiz isso sem falar com a chefe de roteiro, sem falar com a chefe de convidados. Tinha toda uma equipe pra isso. Eu fui passando um trator ali, fui tomando rédea de tudo. Mas não foi muito ruim ter a Lilian Gonçalves, né? Porque pelo que eu tô vendo, ela é uma mulher de conquistas de criança. Foi maravilhoso. Eu imagino que tenha sido. O problema é que assim, né... A expectativa não foi atendida dentro do universo Lilian Cabral. Eu tive que chegar pra minha equipe e falar, gente, tivemos um problema. Sério, que problema? Eu falei, a Lilian Gonçalves, a Lilian Cabral não vem. Oi? Mas eu já tinha chamado a Lilian Gonçalves como backup. Aí eu falei... Como assim? Aí disseram, você não confundiu as Lilians? Eu falei, ei, calma lá. Você acha que eu daria um migué desse? Olha que malandro. Eu daria um migué, vocês me respeitem. Aí, obviamente eu tinha confundido. Obviamente foi um erro meu. Na hora H, a gente se virou nos 30 e a tal da Lilian Gonçalves, que inclusive é uma querida, uma grande empresária, ela fez um programa irrepreensível de bom. Ficou muito estranha a história. Me chamaram pra conversar e eu já tinha desaparecido com a página L, onde tinha o erro consumado. Hoje essa história é engraçada, hoje é uma história que eu posso contar, mas bicho, eu sofri muito com essa história, porque eu podia ter sido demitido, cara. E o programa podia ser uma merda. Sim. O que aconteceu é que a gente teve um jogo de cintura da convidada, que nunca soube de nada disso, até isso passar no Que História é Essa, Porchat, que foi quando ela descobriu. A Lilian Gonçalves também não sabia, a Lilian Cabral não sabia de nada disso. O programa em si era um programa que jogou junto comigo, né? Eles desconfiaram que eu tivesse errado, mas assim, eu tive sorte. Mas olha que história maluca, onde o típico empreendedorismo de alguém, sem conversar com ninguém, pode levar a um desastre. Só não foi um desastre, cara, porque acho que eu sempre falei de comédia, sempre fui um comediante, e eu tratei isso também como uma certa... um jogo de cintura de comédia. E é isso que eu queria falar com você. Dentro da sua palestra, você fala... Dentro da palestra Atitude Transformadora, você fala sobre chamar o ponto forte para si. E acho que o fim dessa história meio que mostra que esse jogo de cintura, que é uma habilidade que provavelmente o Rafa Cortez tem, foi chamada naquela hora para poder resolver a questão. De uma forma geral, que as pessoas possam entender quais são os pontos fortes que elas podem chamar para si. Dentro da sua palestra, como que você normalmente trata esse assunto? Assim, eu divido 3 momentos de carreira na minha palestra. Eu falo que a atitude é aquela típica ferramenta idônea que toda pessoa, em qualquer instância de trabalho, em qualquer etapa profissional, pode e deve usar. Eu chamo de uma ferramenta limpa. Bom. Eu digo que qualquer pessoa e qualquer empresa pode e deve querer bater meta, triplicar meta, chegar na 4ª meta, não tem problema. Só que as pessoas que vão fazer isso de maneira ilícita é a maneira lícita, né? Então tem gente que para bater meta vai puxar tapete, vai ser desonrosa. Essas empresas eu não quero nem me relacionar. E eu sempre falo assim, estou trabalhando com pessoas aqui nessa palestra que querem
crescer de maneira justa, de maneira honesta. Então, essa é uma ferramenta limpa, entendeu? É uma ferramenta que toda e qualquer pessoa pode usar. E eu digo que tem 3 momentos em que a atitude, ela está muito aflorada. Em início de carreira, que toda empresa tem gente que está em início de carreira, tem um estagiário, tem um trainee, ou uma pessoa que não necessariamente está no início de carreira profissional, mas está no início de uma nova carreira, migrou de uma área e veio para outra, né? Isso também é um início de carreira, né? Sim. Eu falo que também tem um outro momento que a pessoa já está com uma maturidade, a carreira já aconteceu, já chegou em algum lugar, mas ela pode e deve querer mais, né? Que em geral é a maior parte das pessoas que assistem às minhas palestras. E tem um terceiro momento da carreira que a pessoa está consolidada, que, pô, eu sou um líder, eu cheguei onde eu queria, eu sou uma pessoa que tem história, bagagem, milhagem, trajetória, etc. E nessas 3 instâncias de carreira, eu recomendo a atitude. Na primeira, a atitude para mim é se ancorar no ponto forte. É a pessoa identificar o que ela tem de melhor, qual o ponto forte que ela pode utilizar. Eu, logo cedo, descobri que a comédia, o jogo de cintura, um certo despachamento, era o meu ponto forte. Foi assim que eu sempre consegui me destacar. Eu era o cara divertido. E eu me escorei nisso. Aí a pessoa pode falar, puta, mas aqui os nossos estagiários não são divertidos, o trainee não é, eu não sei se eu tenho esse mesmo jogo de cintura que você. Tudo bem, ponto forte início de carreira pode ser dominar uma língua, pode ser dominar oratória, pode ser dominar finança, pode ser dominar planilha. Todo jovem sabe, mesmo que inconscientemente, o que ele tem em relação aos outros jovens que pode ser um elemento de mudança, um elemento transformador. E se ele não consegue identificar isso, vai da inteligência dos seus chefes e das suas equipes dizer, bicho, olha como você fala, olha como você tá falando, olha como você domina essas planilhas, bicho, você domina o Excel melhor que ninguém aqui, pô, esse é teu ponto forte, aposta nisso, cara. Sabe? Sim. Então, primeiro, início de carreira é isso. Aí, atitude, no segundo momento que as pessoas estão mais maduras, pra mim, é ousar, é ter alguma ousadia. Tô aqui, tô estabilizado, beleza, mas assim, quero continuar dessa maneira? Não quero. Conto, inclusive na minha história, que eu fui um cara que começou no backstage de televisão, no backstage das artes, e era obviamente um lugar que eu não queria estar. Eu era artista e eu trabalhava como assessor de imprensa. Eu era artista e trabalhava como produtor de televisão. Sempre atrás, né? Sempre atrás, e eu queria migrar. A minha entrada no CQC foi ousadia. Eu podia, nesse momento da carreira em que eu estava estabilizado, eu era um bom produtor que as pessoas sempre contratavam, eu podia ter me mantido ali, mas eu estava infeliz e inconformado. E eu digo que infelicidade e inconformidade, inconformismo e infelicidade, são os elementos que fazem você se perguntar se não é a hora de você usar nesse momento estável da carreira. E aí o que eu fiz? Eu entrei no CQC porque mandei o meu currículo para várias produtoras. E quando eles me chamaram para ser produtor do CQC... Produtor do CQC? Eu falei, eu só entro aqui se eu fizer ser repórter. Cara, você tem que contratar para ser... Eu fui tão ousado, eu mantive a reunião admissional para a vaga de produtor do CQC para dizer que ou era ser repórter ou eles não podiam contar comigo. E eu tava tão ciente que eu tinha que ser repórter do CQC que eu falei, cara, deixa eu fazer o teste. Eu sei que você me chamou para ser produtor, mas deixa eu fazer o teste. Essa foi a ousadia, sabe? Falo da minha história também, para chancelar o que eu tô dizendo, para dar um respaldo. E aí, nesse terceiro momento, em que a pessoa está estável, a pessoa está muito bem, chegou onde ela queria, eu falo que a melhor atitude transformadora é empreender. Uma pessoa que tem uma notoriedade, que está estável, etc., talvez tenha uma segurança e tenha até os arsenais necessários para poder dar um passo além e empreender. Empreender é diferente de ousar. Empreender é você criar, entendeu? Então a empresa tá super sólida, tá super bacana, por que não queria um comitê de novas ideias e abrir um novo mercado ali para ela? O profissional tá super bem na fita, não sei o que, chegou, tem o dinheiro que ele queria, tem o know-how, etc. Pô, faz um novo negócio a partir disso, emprega outras pessoas, né? E quem diz também se o profissional pode ou não empreender nesse momento sólido da carreira é a tal da adversidade. A diversidade de ordem interna ou de ordem externa, né? Ordem interna pode ser etarismo, burnout, estafa, vida pessoal que começa a ficar um pouco esquisita, divórcio, né? Pô, é um movimento para você empreender. Empreendedorismo nessa hora é inteligência emocional, criar um manual de sobrevivência emocional. E de ordem externa, pandemia, como aconteceu conosco, né? Quando a pandemia veio, na minha carreira, que eu sempre uso como uma forma de exemplificação, quando a pandemia veio, ela mudou o modus operandi de se consumir televisão.
as pessoas passaram mais do que nunca a deixar de ver televisão na pandemia. Elas foram ver os streamings, elas foram ver as lives. E o que aconteceu comigo, que sou um cara de TV aberta? Ah, sim. Eu me ferrei. Ninguém mais me chamava para trabalhar. Aí eu fui empreender. Eu criei um produto, eu bati na porta das emissoras, falei, tem um produto aqui, um talk show feito com estudantes universitários, vamos fazer? Gosto da ideia, mas tem que trazer isso vendido porque a gente não tem dinheiro. Aí eu aprendi a vender também. Empreender para mim foi criar uma matéria-prima, que foi o programa que fiz na TV Cultura até o final do ano passado. Se eu não tivesse feito o matéria-prima e aprendido a comercializar, a vender cota, a bater na porta da marca, etc., eu não voltava para a TV aberta. Eu sempre conto, a partir da minha história, a aplicação prática dessas etapas da atitude, assim, para não ficarem achando que é um papo louco, entendeu? E do mesmo modo que aconteceu comigo, acontece com outros caras. É só uma questão de estudar o mercado. Acontece. Você foi falando e eu fui lembrando da minha própria história, né? Eu olho pra mim e falo, cara, qual que hoje é o meu maior ponto forte? As pessoas falam, porque você é designer, você, sei lá, é criativo. Não, meu maior ponto forte é relacionamento. E como designer, eu sempre habitei esse universo do falar com alguém, do relacionar, não à toa o podcast chama Relaciocinando. E então, tudo que eu empreendi, porque eu nunca gostei muito de sentar na cadeira da CLT, do corporativo, eu sempre queria ultrapassar aqueles limites que eram colocados. Eu fui lá e trabalhei como chefe de criação de uma agência, legal, então eu tinha pessoas para me relacionar e para gerir ali. Depois eu fui abrir um coworking. Coworking é comunidade, é networking, é conexão, nada mais do que relacionamento ali, né? E aí dali eu abri a minha própria agência. Nunca mais eu fui só o designer, eu fui o atendimento também. Quase nenhum diretor de arte, quase nenhum designer pode dizer, não, a gente também é atendimento. Claro. Imagina, até porque existe um conflito muito grande entre a área de atendimento e a área de design gráfico. Porque parece que o atendimento tá sempre jogando mais pro lado do cliente do que para quem tá ali ralando dentro ego também, né? Um pouco de ego também. Você achar uma pessoa que habita os dois universos é muito difícil. E aí eu fui pra palestra também. Fui tentar ser um palestrante, falar sobre se colocar no lugar do outro, sobre ter empatia e tudo mais. Maravilhoso, adorei aquilo. Mas é o que você falou, é uma questão de você perseguir as oportunidades, e talvez eu não tenha perseguido tanto. Então essa porta meio que se fechou. Quando eu olhei e falei, tô atrás demais das câmeras, eu gostaria de estar mais à frente, eu gostaria de voltar a ser ouvido e tudo mais, falei, tem um podcast que é onde a gente pode começar de novo a aparecer, né? E nada mais do que relacionamento num podcast como esse aqui. Então, você foi falando, essas histórias foram e eu acho legal trazê-las aqui. Tem espaço para o bom humor nas suas palestras? Tem. Você consegue continuar desempenhando o papel do comediante também? Claro. Dentro da... Claro, e é um dos diferenciais, assim, a palestra tem esse diferencial. Eu faço stand-up desde 2009, então são 15 anos de stand-up comedy. E o stand-up tem sido uma escola maravilhosa, porque eu entendi no stand-up que tipo de gatilho que a gente tem rapidamente para tirar a risada da galera, que tipo de interação com a plateia, que tipo de piada que a gente pode e deve usar, inclusive no mercado corporativo, que é um mercado mais sisudo, né? E por ser sisudo, talvez tenha muito espaço para você quebrar isso. Exatamente. Né? E eu adoro a ideia de botar um pouco de stand-up no meu material de palestra, porque eu, infelizmente, vi muitas palestras ruins e eu vi que elas derrapam numa mesma operação, numa mesma construção de identidade de palestra defasada, assim, né? Eu vi muita palestra que tem essa coisa de o elemento da mudança está em você e você é capaz, então tá tudo dando errado, mas você tem que mudar uma coisa aqui dentro de você, cara! Os gurus motivacionais. Isso eu acho delicado, assim, e acho muito delicado também essa mania que muita palestra tem de terminar com dinâmica. Eu já vi muita palestra terminando com cabana, vi executivo fazendo cabana, já vi executivo imitando o trem, já vi executivo cantando hino, já vi executivo fazendo uma grande pipa, já vi tudo que você puder imaginar. Andando sobre pedras. E eu falo, meu Deus do céu, cara.
Olha, com todo respeito a quem gosta de construir palestra dessa maneira, eu acho que esse é um tipo de construção que está defasada, assim, e que gera um demérito para o universo das palestras, né? Uma pessoa que naturalmente não gosta de palestra ou que tem um pé atrás vai dizer assim, mas esses palestrantes vão vir aqui fazer dinâmica, vão dizer que tudo é uma questão da gente mudar. Pô, tem uma crise de mercado, tem uma crise acontecendo, teve uma pandemia. Jogar meu braço pra cima e começar a gritar, né? Tem coisas mais interessantes pra ouvir, né? Não, e por que eu sou responsável pela derrocada financeira que tá acontecendo nesse país? Por que a culpa é minha? E que depende de mim mudar tudo? Teve uma pandemia, cara. Não podemos esquecer do que aconteceu. Nós tivemos crises gigantescas, a gente vive cenários competitivos desleais, a gente vive quebras de mercado fodidas, entende? Teve a pandemia para piorar tudo isso. Agora, se eu mudar um elemento dentro de mim, tudo vai fazer sentido. Eu acho isso um papo picareta, entende? E aí eu pensei muito numa palestra que jogar a realidade, assim. Só que para não ficar tão inquisitor, tão porrada, eu tenho que descomprimir. Até porque é o que as pessoas esperam de mim. Então o stand-up está nos elementos certos, está nas horas certas da palestra, assim. Eu faço questão de dizer que, assim, é uma palestra leve, sim, dá para dar risada, dá para dar bastante risada, tem histórias muito engraçadas, mas ela é certeira. Na hora de falar sério, a gente fala sério. Ela não é um produto de comédia, ela é um produto que tem o bom humor como um elemento diferencial. Inclusive, tem um modelo de palestra que eu faço hoje, se a pessoa contrata o modelo completo, eu posso, inclusive, depois da palestra, e depois que fizer perguntas e respostas, que eu faço muita questão, eu adoro o momento de perguntas e respostas, é o momento que eu mais gosto, eu posso oferecer uma sketch musical de 25 minutos no final, assim, para fazer uma descompressão completa, assim. Então hoje a palestra vem, inclusive, com a opção de, contratei um modelo 1h30 de palestra, eu sei que no final tem um número que o Rafael Cortez faz no show de stand-up dele, com o violão pra galera cantar, e aí é uma descompressão total, assim, sim, sabe? Mas eu sei dividir bem as coisas, e eu sei o lugar que o humor ocupa. Porque eu sei que o humor, muitas vezes no corporativo, já criou problemas, assim, e muitos comediantes são culpados disso, assim. Comediante que é muito vaidoso, acredito demais na minha piada. O briefing diz que eu não posso fazer, mas eu vou fazer porque eu acredito na piada. Quando o cara faz isso, ele joga uma pá de cal na comédia, e na comédia dentro do universo corporativo, assim. Tem muito cara que vai falar assim, puta, eu não vou mais contratar esse cara bem engraçado aqui, porque o último que veio aqui, me criou um problemaço, né? Então eu faço questão de dizer, a comédia tá num lugar sério, num lugar certo, quer dizer, ela tá na medida certa, assim, ela tá como um elemento condutor, mas sim, não é um produto de comédia, porque eu sei que as pessoas têm medo de comédia dentro do corporativo. É natural que o comediante acabe colocando um pezinho dentro do mundo corporativo? Hoje eu conheço você e o Murilo Gun, que tem algumas palestras já desenvolvidas, mas é natural, outros comediantes também estão embarcando nessa ou não? No universo da palestra, não sei de muitos comediantes que estão fazendo, mas tem muito comediante que quer ser apresentador de convenções, que quer ser MC. Legal. E que quer fazer stand-up corporativo, né? Porque o corporativo é um lugar ponta firme, assim, as pessoas querem estar no corporativo, porque, bicho, entra inverno, sai verão, entra governo, sai governo, o corporativo sempre tá aqui. Ele sempre é firmeza, eu concordo, entende? Com isso. O público tem as suas inconstâncias. O público agora tá no streaming. Não, agora o público tá indo mais pra balada. Agora o público... A gente não pode contar muito com um comportamento do público. Ele vai e vem, né? Agora, o corporativo é firmeza, assim. O corporativo tá sempre aí. E o corporativo tem lugar pra muita gente, né? Tem muito. E o corporativo não só paga legal, mas ele... geralmente, eles honram os combinados, né? Você não toma um calote de uma empresa. Eu tomo muito calote de produtor de teatro. Eu posso tomar calote do cara que diz que vai no meu show, do meu convidado que diz que vai. Às vezes eu faço show de stand-up e dou 25 ingressos aí pra uma ONG. E o cara pode não ir ninguém. Na hora H, puta, não vou. É verdade. Agora o corporativo honra, o corporativo paga, o corporativo é firmeza. Então é natural que os comediantes queiram estar no corporativo. Não sei de muitos comediantes que estão fazendo palestra, como o Murilo Gun, bravamente mostrou um caminho pra nós, né? E eu tô fazendo agora também. Mas sei de muito comediante que quer fazer show corporativo, quer fazer MC. Mas também sei de muito comediante que... não honra o briefing, e isso é uma pena, assim, porque quando o cara vai e faz uma piada por acreditar na piada, mesmo sabendo que não pode pelo briefing,
ele desencoraja todo o sistema corporativo a continuar insistindo na comédia. Mas aí o corporativo em si já não acaba naturalmente expulsando essa pessoa, ela acaba não se firmando nisso, né? Mas se fosse uma coisa pessoal, assim, se o corporativo faz a retaliação em cima da pessoa que não se comporta dentro do corporativo, beleza. Mas às vezes a classe inteira se ferra. Quando o comediante vai numa convenção e manda uma piada que obviamente não devia ter sido feita, ele talvez coloque todo mundo no meio balaio, assim, sabe? No mesmo balaio, assim. Sim. Pode ser corporativo dizer assim, o cara da empresa possa dizer, eu não vou chamar esses caras do stand-up, não. Esses caras do stand-up são todos iguais. Esses caras do stand-up vêm aqui e fazem uma merda. É preciso separar o joio do trigo, né? Se o cara, não vou nem dar nome aos bois, mas tem comediantes vaidosos que vão lá e fazem uma piada e a gente fica sabendo no nosso meio das empresas, rapidamente. Aí você vai conversar com a empresa e ela fala assim, puta, o diretor não quer mais fazer nada com ninguém de comédia. Porque o último que veio aqui, ó, fez isso. Aí, assim, todo mundo se ferra junto, entende? E o case do fracasso fala muito mais alto que o case do sucesso, né? É uma pena. É uma pena, mas isso acontece mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na hora que você estava explicando sobre os 3 passos da carreira, me veio uma coisa muito interessante que acho que, inclusive, eu vi em algum dos seus materiais. Beleza, você está no início da carreira, você tem aquele seu ponto forte que você vai utilizar para tentar dar os próximos passos. No final, você tem aquele estabelecimento e acaba, tipo, de repente criando, empreendendo. Mas no segundo, você olha para aquilo e fala, talvez seja o momento onde a insatisfação e a inconformidade apareçam. Sim. E você fala no seu material sobre reinvenção pessoal. É nesse momento da inconformidade, da insatisfação, que a pessoa pode pegar esse elemento da reinvenção pessoal e buscar outra, sem negar o que ela é, sem negar, porque tem muita gente que acha que tem medo, né? Eu não vou fazer outra coisa porque o que eu sou é isso aqui. E talvez ela seja coisas mais. Afinal de contas, nossa conversa começou com o termo multifacetado. Claro. Como é que é essa questão da reinvenção pessoal? Eu sou assim, eu acredito que tudo que eu tô falando pode ser aplicado em todos os momentos da carreira, na verdade. Entende? Reinvenção pessoal é uma coisa que o cara pode fazer no início da carreira, no meio, ou no ápice da carreira. Né? Da mesma maneira, se apoiar no ponto forte, empreender e ousar, pode acontecer em outros momentos das carreiras que não estes específicos que eu te falei, né? É que o que vai reger esse momento de atitude da pessoa é o quesito segurança. Se a pessoa tem segurança desde cedo, se sempre teve segurança, ela pode se reinventar a hora que ela quiser. Ela pode ousar empreender e se apoiar no ponto forte a hora que ela tiver vontade, entendeu? Mas é preciso ter segurança. Sim. E geralmente a segurança é uma conquista de vida. A segurança é uma conquista da maturidade. Para a pessoa estar segura o suficiente, ela teve que passar por esses 3 estágios que eu te falei. Geralmente é na terceira etapa, assim, quando a carreira está estabilizada, que ela tem a tal segurança que é necessária para tudo, inclusive para fazer uma reinvenção pessoal. Eu estou vivendo isso agora, né? Eu que faço 30 anos de carreira artística em 2024 e que estou há 16 na TV aberta, há 15 no stand-up, posso me dar o luxo agora, pela segurança que eu conquistei, de fazer uma reinvenção. Se você pensar, o que eu estou fazendo de aposta na palestra, no mundo do palestrante, é uma reinvenção, né? E ela vem de uma segurança muito grande, assim. Mas se a pessoa se sente segura em outras etapas da vida dela, beleza, ela pode se reinventar. Eu sei de histórias de pessoas prodigiosas, eu acho elas meio prodigiosas, assim, né? Que conseguiram se reinventar muito cedo, assim, conseguiram, né? Falo na minha palestra sobre alguns cases, né? Roberto Saraiva, o dono do Habib's, da Ragazzo, é um cara que teve uma reinvenção violenta, assim. Quando o pai dele foi morto como dono de padaria, ele, que era um jovem estudante de medicina, se reinventou e virou um administrador de padaria e fez da padaria dele, que era uma coisinha nichada, uma coisa incrível que hoje é o Habib's e Ragazzo e outras franquias que ele tem, outras marcas que o cara pode ter, né? O Silvio Santos, quando era um cara camelô, não preciso nem dizer, né? Assim, o cara teve uma reinvenção pessoal de sair do camelô para virar um comunicador e fez o que ele fez, entende? Isso tudo está diretamente ligado com o quesito segurança. E segurança é fundamental. Assim, na palestra eu conto algumas táticas para se ter segurança, que são desde você escrever o que você quer, ensaiar isso de frente a um espelho, ensaiar isso na câmera, gravar o seu discurso, se ouvir, ensaiar no banho,
fazer teatro. Em casos mais drásticos, assim, sou muito travado, pelo amor de Deus, fazer curso de clown, por que não, né? Márcio Balas é um cara que dá clown pra... Curso de clown. Clown, Que legal. palhaço. Sim. Tem executivos nos cursos do Márcio Balas, que é o melhor professor de palhaço que eu conheço, que são CEOs de empresa, cara. Que são caras que são gigantescos, mas não sabem falar com o público. Eu preciso conversar com esse... Juro por Deus. Se você vai no curso do Márcio Balas, você vê uns CEOs, você vê uns diretores fazendo, cara, o presidente da empresa X é aluno do Balas. Porque o cara é um crânio, mas não tem segurança para falar em público. Oratória, para mim, é um negócio que está muito ligado com a tal da segurança. Se você desenvolve a oratória escrita, se você desenvolve a fala, se você se porta não como um vendedor, mas como um comunicador, se você alia todo o discurso que você quer, a segurança naturalmente vem, entendeu? Além de outras táticas, eu falo de trava-língua, visualização de uma luz, mantra. A palestra mostra tudo isso daí, entendeu? Cara, tudo isso tá no conteúdo da palestra. Tá. E com segurança você pode, inclusive, subverter algumas regras do que eu falei, entende? Sim. Você pode fazer o que você quiser, a hora que você tiver vontade, assim. É preciso estar seguro. Essas palestras são corporativas, mas eu tenho uma curiosidade muito grande de assisti-la um dia, se tiver qualquer oportunidade de olha, vai ser em tal empresa, mas tem uma abertura para... Eu gostaria muito de assistir essa palestra. Claro que sim, cara. Pô, a gente tem... A palestra é uma conquista, né? Assim, eu faço questão de enfatizar uma coisa, assim, né? Já que você me deu essa oportunidade de vir falar sobre isso, do jeito que eu falo, nossa, que universo incrível do empreendedorismo, da iniciativa e da atitude. Sim, quando você colhe os frutos é maravilhoso, mas para se colher é preciso labutar, é preciso trabalhar muito, muito, muito. Então a palestra, assim como todos os outros cases que eu consegui na minha vida pessoal e profissional, ela vem de muita dedicação, assim. Eu tô naquele momento em que eu tô contando para o universo do corporativo que além de ser um bom MC, eu posso ser um bom palestrante, às custas de muita dedicação, né? Eu dou muita palestra para as empresas, assim, voluntariamente. Eu tô muito batendo na porta. Se o cara não sabe o que eu tô fazendo, eu falo, oi, deixa eu fazer. Oi, eu tô pagando para trabalhar em muitos momentos, certo? Porque eu confio nesse produto, eu confio que as pessoas têm que conhecer essa palestra. Então ela tá aos poucos começando a ganhar esse mercado, mas às custas de muita perseverança. Então se você quiser assistir a uma palestra minha, eu vou ficar muito feliz, assim, né? Mas eu sei que possivelmente vai ser alguma palestra que eu tô investindo junto com a empresa, sabe? Bacana, entendi. Eu tô fazendo muito isso, assim. E esse tipo de parceria é notada, né? A gente teve um papo agora... num outro episódio com o Marcelo Miyashita, e ele dizia, né, empreender é uma atitude, é uma iniciativa muito solitária, de certa forma. Claro. Mas hoje a gente está vendo também que se você não der a mão para outras pessoas que também estão empreendendo ali de forma solitária, né, e transformar isso numa atitude coletiva, fica cada vez mais difícil, né, de você alcançar. E não à toa você tem grupos nascendo cada vez mais e dão nome para isso. Tem gente que chama de mastermind, tem gente que chama de reunião de negócios e tal. São pessoas que estão tentando chegar em seus objetivos individuais através da parceria coletiva, né? Isso é lindo. A Mariana com Y, por exemplo, que Total. é uma parceira tua, né? Total. E que esteve aqui falando com a gente também sobre felicidade, sobre o bom humor. Ela falava, né, caramba, como é que pode uma pessoa engraçada e divertida não ter tanto destaque quanto aquela pessoa sisuda e séria que passa muito mais profissionalismo e tudo mais e tal, né? E a gente tá aqui hoje com o Cortez que tá falando, poxa, tipo, um dos meus maiores pontos fortes é o humor. Né? E esse humor me levou cada vez mais longe, né? Eu sou uma pessoa divertida. Então, isso é cada vez a prova de que, cara, ser feliz move também, né? Claro. Te leva cada vez mais longe, né? Então, sim, esse universo da palestra às vezes pode parecer para algumas pessoas meio antiquado, mas você mesmo disse, ela tá sempre presente. Ela nunca sai de moda, né? Sempre. Não, e você falou uma coisa que faz muito sentido pra mim e tem me emocionado, assim. Eu tenho ficado muito, muito impressionado, bem impressionado, com uma certa cooperação que eu vejo nesse meio das palestras, assim, sabe? Sim. Que é uma coisa muito diferente do que eu vejo no humor. Eu tenho muito mais experiência e bagagem, milhagem e prática no universo da comédia do que na palestra, obviamente, né? Como comediante de stand-up, eu fiz show em todas as praças, em todos os lugares e não parei. Há 15 anos eu faço show, pelo menos uma vez a cada 15 dias tem um show meu. Eu fico muito chocado de ver como o meio da comédia é um serpentário. E falo isso assim, você é amigo do Maurício Meirelles, você sabe disso que eu tô te falando, Sim, né? sim. Ele já deve ter te contado. A comédia, em relação à palestra, é o Instituto Butantan.
É um serpentário mesmo, cara, assim, é tudo enrolado na cauda, ninguém se ajuda muito, sabe? Tem uma cooperação velada, meio oportunista, entendeu? Quer dizer que existe uma comunidade. Exatamente, é um meio muito esquisito, assim, é um meio que tá muito unido na hora que dá uma merda, assim, sabe? Aconteceu uma coisa, bateram no comediante, nossa família! Mas no dia a dia, quem ajuda um ao outro na comédia? Eu não vejo isso muito acontecer. Sabe? Ainda mais agora, que tô num outro momento da minha carreira como comediante, que eu não sou mais o comediante badalado do CQC. Eu vejo agora, entendeu? A quantidade de pessoas que me virou as costas e que são muito esquisitas e que podiam ser mais próximas e não são, sabe? Os parceiros que eu achava que podia contar, que são meus irmãos e não são. Por outro lado, o meio da palestra, eu posso estar enganado, assim. Eu tava falando com a Branca, que eu gosto muito dela, né? A Branca Barão, e a gente tava conversando, eu falei, Branca, o meio da comédia é um meio que se ajuda. Ela falou, cuidado, não é bem assim, acho que as pessoas estão gentis com você porque você é conhecido, que você é uma novidade, mas não é bem assim. Eu falo, não, mas Da comédia ou corporativo? No meio do corporativo, perdão, no meio da palestra, perdão. E ela, não sei se é bem assim, mas o que eu tenho visto André Burick, um cara muito legal, palestrante de comportamentos, de neurociência, assim, um cara que criou a Brain Power, foi o primeiro cara que ouviu a minha palestra inteira e me deu uns apontamentos legais, assim, né? Bicho, a Mariana com Y nem se fala, eu tô aqui hoje porque a Mariana me indicou você e segue toda semana me ajudando com caminhos legais, etc. Vânia Ferrari e Ana Nogueira, que são pra mim as minhas madrinhas de palestra, eu nunca vi uma generosidade tão grande. Essas meninas são o máximo, entendeu? A Branca Barão também, que muito rapidamente já me indicou um cara aqui, um outro, peguei uma contratação. É lindo isso de se fazer no meio corporativo. Eu posso estar errado, assim, mas me parece que o meio das palestras é meio mais generoso que o meio da comédia, hein, cara? Talvez realmente mais generoso, com certeza é. Bom, eu não tenho a experiência do meio da comédia, mas eu tenho a experiência no meio do corporativo. E se eu sei que hoje eu, Felipe, só o profissional Felipe, com tudo que realizou, e a Arte pela Arte, que é a minha agência, se a gente chegou onde chegou, é porque eu soube dar as mãos para as pessoas certas e pessoas que também queriam dar a mão para as pessoas certas. E a gente, junto com isso, o que eu falo, né? Design gráfico, por exemplo, é minha obrigação entregar um material de qualidade, um material bonito, um material que conversa com o que eles precisam. Claro, cara. Aonde está o mais? Tá na parceria, tá no, cara, vamos lá, tipo, a tua briga é a minha briga também? Porque amanhã eu sei que a minha briga também vai ser a tua, claro, sabe? Então eu acho isso é tão inteligente que as pessoas cooperem umas com as outras, né? Porque quem se beneficia é o mercado. Exatamente. Se a comédia tivesse essa inteligência, né? Pô, gente, o corporativo quer contratar os stand-ups, ele quer que a comédia aconteça aqui, mas a gente não pode fazer o que o corporativo diz que não deve ser feito. Se o briefing é esse, vamos respeitar o briefing. Enfia o seu ego em outro lugar, cara. Não faz a piada que o cara não quer que você faça. Senão, a contratação do ano seguinte não vai ser um cara do corpo do stand-up. Ele vai chamar um músico, ele vai chamar um mágico, ele vai chamar um outro cara do entretenimento, mas não um comediante. A gente vai ficar sempre a turma da quinta série, a turma louca, indisciplinada. A patrulha canguru. Né? E do mesmo modo, quando um palestrante ajuda o outro, obviamente o quesito palestra começa a ficar mais forte, assim, pô, esses palestrantes são legais, essa turma da palestra é legal, é uma turma que tem coerência, é uma turma que, pô, pode ser que a contratação do ano seguinte não seja pra mim, seja pra um colega meu, pra um concorrente, sei lá o que, mas você vai ficar feliz com isso. Claro. Porque esse conceito de concorrência, pra mim, ele é um conceito muito mal interpretado, porque é um país muito grande, é um mundo muito grande, e não é possível que não tenha espaço pra todo mundo. Não, exatamente. E estamos falando do corporativo, que tem convenções o tempo inteiro, tem descompressões o tempo todo, tem... Cara, o que não falta é produto, o que não falta é gente no corporativo contratando. Sabe? Então, por isso que quem descobriu isso, quem descobriu que a concorrência não é esse bicho de 7 cabeças, entende que com um espaço para todo mundo, dá para todo mundo se ajudar. Claro. Sem ficar com ego, sem ficar com vaidade, né? Concordo. A gente tá chegando no final do nosso episódio, que é uma pena, acho que esse assunto daria muito pano pra manga. Que legal. No finalzinho aqui a gente faz uma dinâmica de grupo, com aquelas perguntinhas que normalmente aparecem que normalmente aparecem no meio de algumas entrevistas, de alguns processos seletivos, e eu começo com a que eu faço para todo mundo, que é a mesma. Aonde você se vê daqui a 5 anos? Bicho, o que eu gostaria mesmo... Eu não sei se eu consigo me ver nesse lugar, mas eu preciso dizer que é o que eu quero para que o universo ouça e me jogue nesse lugar. Ok.
eu quero me ver como um artista respeitado dentro da multiplicidade de atuações que eu tenho. Eu não quero ser um case de sucesso nessa multiplicidade de atuações. Eu não estou dizendo que eu quero ser o músico escutado, o palestrante mais vendido, mais contratado, nem o comediante mais querido. Mas eu queria ser um cara que tem um respeito e tem uma história nas artes que eu domino hoje, entendeu? Assim, tem um público fiel para consumir os discos que eu lanço, que de fato sempre de tempos em tempos lanço os meus discos, faço um show musical aqui, ali, acolá. Queria que não fosse uma labuta gigantesca, ter que toda hora contar. Gente, eu também toco, viu? Eu também sou músico. Do mesmo modo, eu queria ser um apresentador que tem um trabalho de televisão. Não tô falando que eu tenho que estar na Globo. Sim. Não tô dizendo que eu tenho que ser o concorrente do Marcos Mion. Tem que estar lá apresentando um programa no nível do que o cara tá fazendo. A vida dele é só isso. Sim. Entende? Mas eu preciso estar na TV. Não tô dizendo que eu preciso estar na maior emissora, mas eu preciso ter um programa na televisão. E como palestrante, eu também não tô dizendo que vocês têm que me contratar, que eu sou o grande palestrante. Eu não tô entrando para arrebentar a boca do balão. Eu quero ter um lugar de fala dentro desse universo e ter os meus contratos. E ter as minhas atuações. Fazer parte. Fazer parte. O que eu quero daqui a 5 anos é ser um cara que não tem que matar um leão por dia e contar o tempo inteiro pro mercado. Gente, sim, olha, me contrata, olha, eu toco, pois é, eu faço palestra. Gente, é verdade, sim, eu faço TV. Nossa, eu não quero esse estranhamento mais. Perceba, eu não tô pedindo uma coisa muito difícil. Sim. Eu não tenho mais esse ego, entende? Eu já trabalhei na Globo, eu já trabalhei no maior programa de TV da comédia brasileira, que foi o CQC. Isso aconteceu comigo, eu sei o que é o sucesso, eu já tive. E fui muito grato e absorvi muita coisa dele. O que eu quero é trabalhar. Quero trabalhar e ter bons contatos, ter um bom networking dentro disso. É isso que eu quero daqui a 5 anos. Muito bom. Como é que você é trabalhando sob estresse e pressão? Eu sou um cara que tem foco, trabalhando com estresse e pressão. Eu consigo manter um foco, mas eu fico meio louco também, como qualquer pessoa, entendeu? Eu com estresse e pressão consigo entregar conteúdo, consigo produzir, mas eu preciso das minhas fugas, entende? Eu preciso das minhas descompressões. E elas não significa que elas são muito simples de ser assimiladas. Eu preciso. Tô trabalhando com estresse e pressão, tem não sei o quê. Me deixa fugir 1 minutinho lá pro sítio. Me deixa passar um final de semana no sítio. Ok. Vou, tomo meu vinho, rezo, medito, volto e continuo. E entrego pra você o que eu preciso, entendeu? O que você precisa e eu preciso entregar também. Eu consigo trabalhar. Eu sou um cara que hoje, nessa altura do campeonato, depois de muita labuta e muita porrada, de ter errado muito, eu falo muito sobre acerto, mas eu tenho muita história de erro. Te contei uma ótima aqui. Sim. Mas hoje, nessa altura do campeonato, eu entendo que eu consigo também entregar conteúdo no pior cenário. Eu só preciso de um meio termo aqui, entendeu? Me dá um tempinho pra respirar, pra eu descomprimir, pra dar uns gritos, pra tocar meu violão, pra fugir. Todo mundo precisa dar uns gritos, né? E eu vou continuar entregando. E por fim, se eu tivesse que ligar para uma das empresas que já te contrataram, qual que você acha que seria o feedback que eles me dariam sobre você? Eles diriam da minha energia. Eu tenho certeza que é o que mais chamou a atenção e segue chamando a atenção das pessoas até hoje, assim. Energia. Energia o que eu mais escuto ultimamente é você entra com uma energia diferente, você vem com uma energia foda. Que delícia. E isso é no trabalho, é no antes, é no pós também, né? Eu sempre fui um cara muito afável, eu gosto de falar depois, gosto de ficar, gosto de receber as pessoas, gosto de tirar foto. Eu não fico pra balada e nunca tomei uma cerveja em nenhuma balada de nenhum evento. E não vou tomar. Eu passo na balada rapidamente depois, assim, faço com que as pessoas me vejam, faço um oi geral aqui, tomo um suco, um refri e vou embora. Porque acho que a balada do corporativo é onde o bicho pega e o cara que tá fazendo um trabalho sólido não deve ficar. De verdade, assim. Eu acho que as coisas acontecem, os ruídos acontecem aí. Entendeu? Mesmo o cara não faça nada. Tô tomando uma taça de champanhe com o pessoal aqui, bicho. Alguém que me viu tomando uma taça de champanhe e tem alguma coisa negativa vai dizer, mas ele tava bêbado. Entende? Então, assim, eu sou um cara que entra com energia. Essa energia é toda edificante. Eu tô presente
e essa energia mostra que eu sou uma pessoa que tá presente, e presente com tesão mesmo, assim. Sim. Eu acho que o que as pessoas vão te dizer é que tem essa energia, mas no tempo tem um bom senso, assim. Eu tenho energia, mas eu tenho um bom senso. Eu não uso o time que tá ganhando a meu favor o tempo inteiro, assim. Tá tudo ganho aqui, vou relaxar, vou ficar aqui com a galera até o final, eu vou beber com esse pessoal, eles são meus amigos. Não, eles não são meus amigos. Entendeu? Eles são os meus contratantes, são os meus parceiros. Eu sou um bom profissional e acabou a minha atuação aqui agora. Um abraço pra gente. Vamos embora e vamos deixar uma ótima impressão e uma ótima energia para que no ano seguinte o cara queira fazer de novo comigo, como de fato já aconteceu muitas vezes. Muito bom. Bom, essa câmera é sua, você pode usar ela para mandar qualquer recado final que você quiser, promover suas redes sociais, o seu livro que tá para chegar, fica à vontade. Que legal, hein? Pô, obrigado, quero agradecer demais esse espaço, aliás, é um super espaço, muito legal, hein, meu? Muito massa essa parceria que você fez aqui com os caras. Muito demais. Lindo e super bem localizado, um lugar assim no coração de São Paulo, uma área privilegiadíssima, nas costas da Avenida Paulista aqui. Enfim, obrigado pelo espaço, obrigado pelo acolhimento, pela temática. Achei muito legal. Olha, é uma das primeiras vezes que eu venho conversar num podcast que ninguém me sabatinou sobre CQC. Eu tô muito feliz, cara, porque eu não aguento contar as mesmas histórias de CQC, quem era lá, o cara, como é que era aqui, ali, acolá. A tua proposta é muito boa e foi muito bom falar de um outro lado também da minha carreira. E se você é contratante e quiser conhecer esse produto que eu tô fazendo, da Atitude Transformadora, eu recomendo fortemente que você o faça, assim, porque além de ser um produto que eu acredito muito, eu acho que vai trazer um benefício para você, para as pessoas da sua empresa. A troca de ideias que vai vir disso pode ser muito oportuna. E, acima de tudo, é um produto que está numa condição muito acessível, é muito legal, eu sou uma pessoa muito fácil de trabalhar e aproveitem porque em breve vai ser impossível me contratar, cara. Vai sair turnê fazendo discos. Meu Deus, em breve vai ser o Cortella. Tô brincando, imagina, eu sou um comediante. Contrate que você vai ter uma ótima experiência, eu vou entregar esse produto com todo o amor que vocês merecem, com todo o profissionalismo que vocês esperam, mas também trazendo uma leveza que os seus funcionários precisam, porque isso é muito importante, assim. Vamos nessa, que vai ser muito massa. É bem fácil te encontrar nas redes sociais, mas qual que é a sua rede social? A minha principal é o Rafael Cortez do Instagram, @Rafael Cortez. Meu LinkedIn é caidaço, cara. Tá. Eu tenho o LinkedIn há um mês, você acredita? Muito bom. Eu passei esses anos todos trabalhando sem o LinkedIn. Acho que eu tive muita sorte, assim, eu tive um privilégio imenso de ter um nome público e de ter a força das mídias a meu favor, assim. Agora, com essa operação toda de palestra, eu entendi, putz, eu preciso ter um LinkedIn. Então, o meu LinkedIn tá ainda andando, mas saibam, ele não é forte, acima de tudo porque ele nasceu há um mês, né? A minha principal rede é o Instagram, mas o meu site, rafaelcortez.com, ele tem um grande apanhado de tudo que eu faço na carreira. E assim que você entra lá, a primeira coisa que você vê é um vídeo teaser da palestra Atitude Transformadora, que vai te convencer a contratar essa palestra, que também tem versões para o público estudantil. É muito importante, eu não falei isso em nenhum momento, mas assim, hoje ela pode ser contratada para quem é de corporativo, para quem é de empresa, mas eu também tenho uma versão dessa palestra direto ao ponto para a galera de ensino médio e universitário, que aí é outra parada, assim, mas funciona muito bem. Então você vai voltar aqui para falar para a gente sobre esse viés da tua palestra. Atitude é comportamento. E como todo comportamento, ele pode ser pautado, desenvolvido, trabalhado. Você ouviu o que o Cortez falou. Início de carreira, no meio da sua carreira, no fim da sua carreira, criando, empreendendo, construindo ou apenas seguindo a trilha da CLT, como você de repente se propôs a fazer, chegar até o final. Atitude é aquilo que você se propôs a fazer um pouquinho a mais além do que foi realmente combinado com você. Não falam que as pessoas que têm braço curto normalmente não conseguem entregar um pouco além? E ainda tem toda a polêmica do será que a pessoa tem que entregar um pouco além? Isso é benéfico para você próprio. Não para a organização exatamente em si, mas para a pessoa que está ali, correndo aquela maratona. Então a atitude transformadora, que foi esse assunto tão bacana, fecha hoje esse nosso episódio com o prazer de receber você. Muito obrigado por aceitar conversar aqui com a gente. Muito legal. As redes sociais do Relaciocinando são @relaciocinar com um final de R no Instagram, Relaciocinando
no YouTube. Se o YouTube disser que você está procurando, na verdade, relacionando, não deixa ele te dizer isso. Afirma para ele, eu estou procurando Relaciocinando. Tá lá. Já são alguns bons episódios que você pode ter aí para maratonar no seu final de semana, quem sabe? E eu agradeço a presença de vocês em mais um desses episódios e até o próximo.